Vamos então, senhores, aí para o próximo bloco. Paramos aqui, ó, justamente aí nessa telinha aí, falando, já dando início em fase processual ou de conhecimento, tá? Volto ali, quem não viu o bloco anterior, volte, porque ali é uma continuação, praticamente aí, essa aqui é uma continuação praticamente do nosso bloco anterior, que falamos ali das peças de liberdade na fase pré-processual. E aí vamos entrar na fase processual praticamente, dentro daquela doutrina. Inicia a fase processual com a apresentação da queixa, com a apresentação da denúncia, ou com o recebimento dessa denúncia ou da queixa. Aí vai depender muito da doutrina. Mas, para fim didático, vamos seguir esse roteirinho aqui, considerando que as peças apresentadas a partir de agora são consideradas já como uma fase processual, tá ok? Fase processual. Muito, embora a OAB não entre nesse mérito, ela quer a peça, ela quer qual peça que só vai escrever dali para tirar os 5 pontinhos para matar a peça ali, depois respondendo as questões discursivas, tá? No nosso caso aqui, uma peça de ação penal privada, ou seja, o particular, o cidadão, é vítima diante de um crime que comporta uma ação privada, né, penal privada. E não existe outra peça a não ser a chamada queixa-crime. Normalmente, a queixa-crime está ali nas peças de crime contra a honra, ali, caso de calúnia, difamação e injúria, 138, 139 e 140 do Código Penal, né? Isso é o que é em regra, tá? Mas há momentos ali que a questão de representação, uma ação penal pública condicionada à representação, ou até mesmo uma ação penal incondicionada. Mas, em regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada, tá ok? De ação penal privada. E, por isso, então, nós teremos a chamada vamos embora. A chamada queixa-crime, a chamada queixa-crime, tá? A chamada queixa-crime. A queixa-crime, ela vai ter ali como fundamento o artigo 30 e 41 do CPP, combinado lá com o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Então, pegue esse dispositivo, dê uma olhadinha, que se não viu ainda, e faça isso aí. Na queixa-crime, devemos lembrar que o advogado deve ter os chamados poderes especiais, constantes na procuração ali, aos moldes do artigo 44 do Código de Processo Penal. Tá? Tem que ter. Isso aí é exigido quando foi cobrado queixa-crime na prova da ordem, foi cobrado justamente a procuração com poderes especiais previstos no artigo 44 do CPP. Tá? Há uma outra forma também de apresentar queixa-crime, quando há um crime praticado, que deveria ser de ação penal pública, e o Ministério Público deveria oferecer denúncia no prazo legal, tá ok? Ali, e não fez. O réu estando preso, 5 dias ele deveria oferecer a denúncia, lógico, depois que recebesse o inquérito policial ali da autoridade policial. Ou 15 dias, caso o réu estivesse solto. Isso é para os crimes ali comuns, praticamente. Não considera crime hediondo ali na história todinha, tá? Isso é previsão de prazo, lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, tá? E aí o Ministério Público não fez, você, como advogado, pode apresentar a ação penal privada subsidiária da pública. Vou repetir, ação penal privada subsidiária da pública, porque originariamente era de uma ação penal pública, aliás, uma ação penal pública. O Ministério Público não fez de um prazo, não apresentou a denúncia no prazo, e aí o senhor, como advogado, subsidiado, lógico, de todas as informações passadas pelo cliente ali, e vai apresentar a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que é uma outra forma. E aí o amparo já cai lá para o artigo 29 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, tá bom? E também a procuração, não esqueça a procuração com poderes especiais ali, da nossa queixa-crime. Então, basicamente, queixa-crime para fins aqui do nosso ampassando, do geralzão, seria praticamente isso aí. Tá? Agora teremos aí a queixa-crime, né, que é a ação penal privada, e teremos agora
a chamada defesa prévia ou defesa preliminar, defesa prévia ou defesa preliminar. Aqui o juiz ainda não recebeu a denúncia, em algum momento, em algum rito, é dada a oportunidade do agente, do quem cometeu o crime, de apresentar a chamada defesa prévia ou preliminar. É uma peça processual, praticamente, né? Ser apresentada antes mesmo do magistrado receber a chamada denúncia ali, tá? Que pode vir até rejeitar essa denúncia aí, a partir do momento que se apresente essa defesa prévia, tá? Ela será oportunizada na lei de drogas. Na lei de drogas, a defesa prévia será oportunizada na lei de drogas, com fundamento lá no artigo 55 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006, tá ok? Lei de drogas. O prazo para esse oferecimento é de 10 dias. Vamos ouvir melhor, bem, então. Teremos também ali a chamada defesa preliminar. O termo vem defesa preliminar nos crimes funcionais, que, inclusive, essa defesa preliminar caiu no exame 32 em questões discursivas, que não foi apresentada a defesa preliminar, e aí deveria ser apresentada a defesa preliminar. Foi uma das questões lá no exame 32, ou envolto também lá da peça do exame 32, mas houve nesse sentido. Então, observe que, às vezes, não cai pedindo uma peça, mas cai para fins de conhecimento, de vocês terem conhecimento. A defesa preliminar, nesses crimes funcionais, afiançáveis, né, os crimes funcionais afiançáveis, que está previsto lá no artigo 514 do CPP. Tem um prazo aí de 15 dias para que o servidor público apresente a sua defesa preliminar antes mesmo que o juiz receba a denúncia, tá ok? Teremos também a defesa prévia, no caso agora o termo, defesa prévia, lei de drogas, defesa preliminar nos crimes funcionais ali de servidores públicos, né? E temos aí a defesa prévia nos procedimentos para os processos perante o STJ e STF, ali previsto na Lei 8.038, de 1990. Vamos até lembrar dessa lei aí, quando falarmos lá de questão de recurso ordinário constitucional, mas lá na frente, lá no recurso, quando estiver no bloco de recurso. E teria o prazo aí de 15 dias perante esses procedimentos para os processos junto ao STJ e o STF, tá ok? Temos também defesa prévia também nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, que está previsto justamente no Decreto-Lei 201 de 1967. É um pouquinho antigo esse decreto, mas ainda está em vigor, dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. E aí deve-se apresentar a defesa prévia. Está previsto até no artigo 2º, inciso 1 desse Decreto-Lei 201 de 1967, tá ok? E como nós vamos identificar que eu devo apresentar uma defesa prévia ou preliminar, se for um crime funcional? O enunciado ele vai trazer que o denunciado, né, que a pessoa foi denunciada ali pelo Ministério Público, já foi denunciado, e deve ser o quê? Notificado para que apresente a defesa prévia. Então, o termo a palavra-chave é notificação. O agente ele foi denunciado e aí o juiz abre o momento para que o denunciado seja notificado para que apresente a defesa prévia. Se for crime funcionais, a chamada defesa preliminar, tá ok? Preliminar. Tá? Para a defesa, que seja, pretende mesmo a defesa prévia. O que se pretende na defesa prévia? Ora, antes de tudo, eu tenho que fazer com que a ação seja inadmissível, inadmitida. Eu quero que aquela ação não seja admitida pelo juiz. Eu devo dizer que aquela ação, que aquele processo, que aquela denúncia, né, deva ser rejeitada. E eu vou alegar ali alguma falta de justa causa, por exemplo, lá previsto no artigo 395 do Código de Processo Penal, que é o inciso 3, relação 395, inciso 3, que fala justamente da justa causa. Eu digo, olha, não tem justa causa isso aí, não tem motivo nenhum, e vai explicar o motivo, o porquê de o juiz não receber a denúncia, vai apresentar isso na sua defesa preliminar ou defesa prévia, tá ok? Agora, para fim de OAB, caso se depreenda lá no enunciado que a banca quer que busque absolvição, além mesmo de rejeitar a denúncia,
pede-se absolvição. Pede absolvição baseado ali com foco no artigo 397 do CPP, que o processo ainda não está maduro, nem começou em si o processo. E pede absolvição sumária baseada ali com foco no artigo 397 do CPP. Pede rejeição da denúncia, que a denúncia não seja recebida, e se o enunciado falar que, olha, vamos aqui, está envolto aqui a questão de uma absolvição, e já pede absolvição também, sem problema nenhum, tá ok? Então, essa é basicamente aí a questão da defesa prévia ou preliminar, tá? Seguindo aqui, nós vamos agora falar da resposta à acusação. O juiz, ele recebeu a denúncia ou queixa, tá? Ele recebeu a denúncia ou queixa, isso no rito comum, ali numa vara criminal, basicamente a ideia é essa daí, ele recebeu a denúncia ou queixa e manda citar o réu, para que apresente a resposta a essa acusação que ele está sendo imputada a ele de um crime. Então, o termo a peça é resposta à acusação, mas para isso ele tem que ser citado. O réu deve ser citado, essa citação deve ser válida. Por exemplo, réu preso deve ser citado pessoalmente. Réu preso deve ser citado pessoalmente, tá ok? Se não encontrado por algum motivo, foi lá, procurou, não achou, o oficial de justiça não achou, cita-se por edital, tá ok? E aí pode, em algum momento, suspender o processo até que essa pessoa apareça. Mas aí é outra particularidade, nós vamos ver lá na frente, lá, artigo 366, se eu não me engano, do CPP, tá ok? É outra particularidade. Mas, enfim, o réu foi citado, o termo é citação, o réu foi citado, parou ali, não tem mais nada para frente no enunciado. E aí vai apresentar o quê? Uma resposta à acusação. Estamos já ainda no começo do processo. O juiz recebeu a denúncia, manda citar, manda que o réu compareça em juízo, tome conhecimento por que ele está sendo a ele imputado aquele crime, os motivos estão todos lá, e dizendo para que ele responda à acusação no prazo de 10 dias, conforme o artigo 396 e o 396-A do Código de Processo Penal. Então, não há dúvida, citou, estaremos diante de uma resposta à acusação. Não tem mais nada para frente, parou ali o enunciado e foi citado, e aí você tem que apresentar a chamada resposta à acusação. Em relação ao rito, falamos de rito comum, ali, o rito ordinário, praticamente. No rito do júri, já no tribunal do júri, o prazo é o mesmo, 10 dias, sendo que já o amparo é o artigo 406 e o 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, tá ok? No rito do júri, para apresentar a resposta à acusação. Da mesma forma, o réu deve ser citado ali em relação ao tribunal do júri. Na primeira fase do tribunal do júri, não estamos ainda lá com os julgadores, né? 7 julgadores do povo, não estamos lá ainda no tribunal constituído. E então apresenta-se a resposta à acusação em 10 dias, amparo novamente, 406 e 406, parágrafo 3º do Código Processual. No GECRIM também há a resposta à acusação. No GECRIM, normalmente, no GECRIM é juizado especial criminal, ali amparado pela Lei 9.099, lá de 95. Normalmente, a resposta à acusação é oral, tá? É oral, ali previsto no artigo 81 da Lei 9.099 de 95, que é o GECRIM, é oral, é tudo base da oralidade, tá ok? Então, na resposta à acusação, vai buscar o quê? Prioritariamente, na resposta à acusação, vai buscar a absolvição sumária do réu. Tá? Essa é a ideia. Enquanto lá na defesa prévia, preliminar, eu queria afastar a denúncia, aquela denúncia que está ali para abrir todo o processo, eu quero afastar a denúncia ali e fazer com que o juiz não receba na defesa prévia, é praticamente isso. Aqui na resposta à acusação, basicamente, prioritariamente, eu tento a absolvição do réu, a absolvição sumária do réu, tá ok? Dentro das diversas teses defensivas que estejam ali dentro do que o enunciado vai trazer. O fulcro é o quê? O fulcro, a base, artigo 397 do Código de Processo Penal. Por quê? O processo não está maduro, está se iniciando. E não está iniciando, é o artigo 397, que vai me dar ali, para um dos incisos ali dentro do 397, para aí ver se eu
consigo a absolvição do réu em resposta à acusação já, tá? Posso lançar preliminar na resposta à acusação? Posso, né? Também posso. Apresentar alguma nulidade, alguma extinção da punibilidade na resposta à acusação, posso. É o momento na resposta à acusação apresentar testemunhas que, caso o juiz receba essa denúncia, continue a receber essa denúncia, não há rejeição tardia, e aí vai se iniciar realmente o processo vai entrar em marcha, um pouquinho mais, o juiz já vai marcar audiência de instrução e julgamento, e aí eu já tenho que, nesse momento da resposta à acusação, apresentar testemunha para enfrentar esse processo aí, tá? Em relação ao tribunal do júri, aí voltando, a gente está fazendo um diapasão, o momento a vara criminal e outro momento é o tribunal do júri. Então, em relação ao júri, na primeira fase do procedimento especial, o júri também pedirá absolvição também pelo 397 do CPP, tá ok? Às vezes o pessoal confunde, não, vou pedir lá pelo 415 na resposta à acusação. Não, 415 vai pedir ao final já da primeira fase, depois que apresenta outros documentos, depois da instrução probatória na primeira fase do júri, que aí se pede a absolvição pelo 415, tá ok, senhores? Nesse momento de resposta à acusação, tanto no rito comum, tanto no procedimento comum, como no procedimento do júri, o pedido de absolvição será no 397 do Código de Processo Penal, tá ok? Volta a fita, repita aí, para a gente não confundir, tá? Nessa peça de recusação, já falamos que vamos falar das teses possíveis para absolvição, mas não vamos entrar no mérito de dosimetria da pena, tá? Nem pensar em entrar no mérito de dosimetria da pena, falar de suspensão condicional de pena, suspensão de pena privativa de liberdade, de pena restritiva de direito, nada vai falar nisso. Tá? Somente aquilo que eu falei. Pode-se pedir em preliminares alguma nulidade, a rejeição da denúncia, tá? Nesse sentido todinho, mas não entra nessas partes de pedidos aí mais aprofundados, que seria motivo para outra peça, tá? E aí fechamos basicamente a chamada resposta à acusação. E temos a última peça em relação à fase processual, que é o chamado memoriais. Isso aí. E aí sim, agora vamos entrar em memoriais ou chamada alegações finais por memoriais, tá? É considerada ali uma peça final. Voltando, só para dar uma relembrada, o juiz foi oferecido ali pelo Ministério Público, o Ministério Público ofereceu a denúncia, tá? Ou o particular ofereceu a queixa-crime. O juiz recebe, manda citar o réu, mandou citar o réu foi citado, citação válida. E aí o réu apresenta resposta à acusação. O juiz não se dá por satisfeito e manda marcar audiência de instrução e julgamento. É feita toda a audiência de instrução e julgamento, ali conforme previsto ali no artigo 400 do Código de Processo Penal. Ao final dessa instrução e julgamento, ao final da instrução probatória, acontece o quê? Que o juiz manda o quê? Fazer as partes, fazer as suas alegações finais. Normalmente é feito oralmente. E aí é dado 20 minutos para a acusação, com 10 minutos ainda de prorrogação, dado 20 minutos para a defesa e também pode ser prorrogar por mais 10 minutos. E depois o juiz, ouvindo tanto a acusação como a defesa, emite a sua sentença. Ocorre que, às vezes, é complexa demais a instrução probatória, há muitos acusados, houve muitas testemunhas a serem ouvidas, ficou muito cansativo, e o juiz faz com que esses memoriais sejam apresentados, essas alegações finais orais sejam apresentadas por memoriais, sejam apresentadas por escrito, tá ok? E aí vem um termo, memoriais, ou alegações finais por memoriais, tá ok? Isso é feito já no final da instrução probatória, ali no final da audiência de instrução e julgamento. São as chamadas que às vezes vem na prova lá da OAB, o Ministério Público, nas suas derradeiras manifestações, ok? Nas suas manifestações finais,
falou ali no processo e o que mais acontecer. E aí abre-se, intima-se a defesa para apresentar as suas alegações finais por memoriais, tá ok? Esse é o termo aí, memoriais, tá? Então, na verdade, essa alegação final, conforme falei, são orais. E o tempo ali, conforme nós falamos aí, tá? E isso tem um amparo previsto lá, as alegações finais, possui como fundamento no rito comum, o artigo 403, parágrafo 3º do nosso CPP. Para fins da OAB, o fundamento também é combinado ali com o artigo 394, parágrafo 5º, que trata dos procedimentos. Depois nós vamos ver isso aí, por que é importante, às vezes, também amparar no artigo 394, parágrafo 5º do CPP, tá? Já no rito do júri, por analogia ao procedimento comum, por consequente, as bases legais são as mesmas, ou seja, as alegações finais no tribunal do júri, no rito do júri, também é o 403, parágrafo 3º, tá ok? 403, parágrafo 3º do CPP. Por quê? Porque justamente o artigo 394, parágrafo 5º do CPP, que trata sobre os procedimentos, aduz que aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, que é o caso do Tribunal do Júri, sumário e sumaríssimo, as disposições previstas ali no procedimento ordinário. É o que diz justamente o artigo 394, parágrafo 3º. Por isso, quando formos amparar as alegações finais por memoriais, temos que amparar no artigo 403, parágrafo 3º, combinado com o artigo 394, parágrafo 5º, tudo do CPP, tá bom? Tá, CPP. Mesmo caso também ali na questão da lei de droga, também é um procedimento especial, tá? Que lá não há previsão, na lei de droga não há previsão de memoriais. Volto a frisar, na lei de droga, lei 11.343 de 2006, não há previsão de memoriais, mas não significa que não se possa oferecer a peça por conta do que prescreve justamente o artigo 394, parágrafo 5º do CPP. Por quê? Tudo que for previsto num procedimento ordinário, subsidiariamente pode ser aplicado a um procedimento especial, tá ok? Isso se não houver diligência nas alegações finais. Se houver diligência, se houver necessidade, após a instrução e julgamento, da audiência de instrução e julgamento, a AIJ, o amparo já seria o 404, parágrafo único do CPP. 404, parágrafo único, caso haja diligência, tá ok? E aí, nessa peça, senhor, ali que eu falei, na resposta à acusação, só fala só o necessário para absolvição ali ou lança alguma preliminar. Aqui, na peça de memoriais, e também vamos ver lá no recurso lá de apelação, todas as teses defensivas possíveis e imagináveis, e até inimagináveis, ok? Para sustentar o quê? A inocência do réu, que foi tudo colocado ali na audiência de instrução e julgamento, pela testemunha, de acusação, de defesa. Então, tem que apresentar todas as teses ali em busca o quê? De absolvição ou de alguma nulidade que observou ali durante o processo, ok? E aí tem que botar tudo isso aí para formar o quê? O contraditório, ali dentro da ampla defesa e do contraditório, que é um princípio constitucional, tá? Aí sustenta a inocência nesse sentido aí, tá? Nesse sentido. E aí vai alegar tudo. E alega, entra ali. Pode até parecer questão ali de, olha, se eu pedir a inocência, como é que agora eu vou achar que o réu pode ser preso? Sim, pode até parecer contraditório nesse sentido. Eu peço a inocência, digo que ele é inocente, mas caso não entenda a inocência, caso ele venha a ser condenado, que seja aplicada a pena base no mínimo legal, que ele tenha um regime, por conta dessa pena, no mínimo legal, o regime menos gravoso, que possa, dentro da possibilidade, ter a substituição de uma pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, conforme prescreve o artigo 44 do Código Penal, aliás, 44 Penal, que é da substituição das penas, e também não tendo a possibilidade de substituição da pena, uma suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, que é o chamado sursis, tá ok?
E aí vai pedindo tudo, pede tudo, tudo, tá? Nos memoriais pede tudo, tá ok? E aí, senhores, aí praticamente nós vimos aí as peças, praticamente peça processual, a queixa-crime, defesa prévia, resposta à acusação e memoriais, muito embora muitos irão dizer que a queixa-crime não houve recebimento da denúncia ainda, deveria ser lá na fase pré-processual. A defesa prévia não recebeu ainda a denúncia, deveria ser na fase processual. Mas vamos, basicamente, marcar elas aqui, essas peças, justamente na fase processual, que é para fim didático. O nosso aqui fica muito mais bem distribuído. E aquilo que eu falei no bloco anterior, tente iluminar essa fase processual, essas peças, essas 4 peças, tudo que for referente a ela, de uma só cor, diferentemente daquelas peças de liberdade. E aí observou, dentro do Código Penal, ou do processual penal, ou uma lei extravagante, aquela cor, o senhor já sabe que trata de uma peça ou de queixa-crime, ou de memorial, ou de uma resposta à acusação ali, tá ok? E aí deixo os senhores nesse bloco, a gente fecha agora e vamos entrar na parte dos recursos, que é essa daqui, ó, fase do recurso, que é um pouquinho extensa, tá ok? Temos ali o recurso em sentido estrito, de apelação, recurso de agravo em execução, contra-razões de recurso em sentido estrito, contra-razões de apelação, agravo de execução, embargo de declaração, infringente, nulidade, carta testemunhal e os recursos constitucionais, recurso ordinário constitucional, o recurso especial, o recurso extraordinário. É um pouquinho aí, mas é o que nós vamos ver no próximo bloco. O próximo bloco é um pouquinho mais extenso, que nós vamos falar cada pecinha dessa daí, dentro das suas particularidades que mais envolve. Tá? E lembrando, e relembrando, nós temos aula justamente para falarmos qual o momento ali, quando que eu devo apresentar a peça de uma resposta à acusação, quando que eu devo apresentar um recurso extraordinário, um recurso em sentido estrito, uma apelação, o momento certo ali. Existe aula, também vai estar na nossa descrição, logo abaixo aí. Tá bom? Não percam o próximo encontro, que é recurso, muito importante, muitíssimo importante. Para fecharmos aqui, rapidamente, lembrando que essas peças, no sentido das peças processual, elas são todas de formato simples. É o formato simples. Peça não é considerada uma peça dúplice, é formato simples, conforme nós vimos lá naquele relaxamento de prisão. Uma peça simples, endereçamento, a qualificação, o nome iuris, a fundamentação e ali a questão de se houver preliminar, se for o caso, o direito e os pedidos ali desses deferimento, que é o fecho, e a data e assina. E aqui tem prazos, conforme nós falamos. Recurso, resposta à acusação, 10 dias, e por aí vai. Cada peça daqui, nós já falamos em questão de prazos, aí, quando deve entrar, tá ok? E, então, senhores, deixo os senhores aí para o próximo encontro. Se Deus quiser, estamos aí pronto para falar só de recurso agora, só de recurso no próximo bloco. Amém. Um abraço a todos e a todas.